Manifestantes de direita lotaram a Avenida Paulista na tarde deste domingo para homenagear Clériston Pereira da Cunha, preso pelos atos do dia 8 de janeiro, que morreu no complexo da Papuda no último dia 20. A concentração teve início em frente ao Museu de Arte de São Paulo às 14h e contou com um carro de som com várias personalidades conservadoras e muitos políticos como Nicolas Ferreira, Magno Malta, Gustavo Gayer, entre outros. No local, a multidão entoou coros pedindo justiça pelo ocorrido e pediram a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o comunicado, o ato foi convocado para defender o Estado democrático de direito, os direitos humanos e honrar a memória de Clériston. E a gente segue acompanhando, inclusive, as imagens que foram compartilhadas nas redes sociais por manifestantes que participaram deste ato neste domingo. José Maria Trindade, Zé, inclusive nós pudemos acompanhar, naturalmente, por conta dessas postagens nas redes sociais, muitas manifestações desses políticos que participaram deste evento, mas no final das contas, o que eu vi, a grande discussão nas redes sociais, pelo menos, foi em relação ao número de participantes. Quem não apoia esse grupo, dizendo que foi um fracasso, que teria algo em torno de 1.000 pessoas. Já as pessoas que enalteciam o movimento, batendo palmas e dizendo que foi um sucesso. O debate, me parece, foi reduzido a isso, viu, Zé Maria? Pois é, tem uma música que eu gosto que se chama assim, olha, vê, estão voltando as cores. Estão voltando as cores. Uma manifestação pacífica, uma manifestação indicando que todos podem e devem manifestar de uma forma pacífica e para o bem do Brasil, para o bem da humanidade, e é assim que se deve ser. Havia uma desconfiança muito forte aqui, viu, Daniel, de que a partir do dia 8, desta manifestação de 8, que acabou em quebra-quebra, em pessoas presas e agora condenadas, como se tivesse matado várias pessoas, houvesse o Brasil uma intimidação em se manifestar. E a gente vê, nisso aí, repito, a música vê, estão voltando as cores, anima, porque mostra que a família brasileira, o cidadão brasileiro pode e deve se manifestar por uma causa justa e de uma maneira firme e democrática, como é uma manifestação assim. Esse evento foi uma manifestação para homenagear Clériston da Cunha, transmitir solidariedade aos familiares. A viúva participou, inclusive, fez inclusive um breve discurso para os manifestantes, e a gente pôde observar muitas manifestações de apoio também nas redes sociais. Hein, Mota? O que mais lhe chamou a atenção desse evento? A manifestação é uma forma legítima de expressão, garantida por lei. Quer dizer, até o ponto em que qualquer coisa é garantida por lei no Brasil de hoje. Eu acho que é isso que o Zé Maria falou. Vamos ver se estão voltando as cores. Todo mundo tem direito de ir às ruas, de manifestar, de expressar a sua opinião, muito embora essa expressão às vezes não adiante muita coisa, né? E os mecanismos continuem funcionando do jeito que eles querem, fazendo as coisas que eles querem, apesar das manifestações. Mas eu acho muito importante que as pessoas não percam nenhuma oportunidade de dizer o que elas estão pensando. Ir às ruas, se expressar é essencial. O Brasil de hoje vive um momento muito difícil. Eu acho que esse é um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas. Uma insatisfação com o rumo no qual o Brasil está seguindo, uma insatisfação da forma com a qual pautas muito importantes para a população, como segurança pública, como o combate às drogas, como o direito de expressão e o direito à propriedade estão sendo tratados. Então, a maioria das pessoas quer mudanças. E eu acho que a gente está vendo aí uma pequena expressão desse desejo de mudança. É isso, repercutindo as análises sobre essa manifestação para homenagear Clériston da Cunha, aconteceu ontem, ele, lembrando, preso pelos atos do dia 8 de janeiro, que acabou morrendo na Papuda,
em razão de um mal súbito. Agora, Cristiano Beraldo. Beraldo, sua avaliação, o que lhe chamou a atenção desse evento, dessa manifestação? A princípio, foi um protesto ordeiro, reuniu milhares de pessoas, houve uma divergência entre os veículos de comunicação. Teve um site que inicialmente divulgou que 1.000 pessoas participaram do evento, um outro jornal acabou falando no número de 13 mil. Enfim, há uma divergência em relação ao número de pessoas, mas é importante também a gente destacar as mensagens que foram transmitidas no dia de ontem, né? Sem dúvida, Caniato. Eu acho que muito mais importante do que o tema que estava ali sendo defendido, enfim, havia uma série de reclamações pontuais e tal, mas não é o suficiente para mobilizar o Brasil, tanto é que no dia seguinte dessas manifestações, o presidente da República indicou Flávio Dino, que é uma figura que tem polemizado bastante com a direita brasileira e está lá indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que é realmente relevante em relação ao dia de ontem? É que o Brasil vem de um período, desde o 8 de janeiro, em que protestar contra o governo, protestar contra instituições, acaba tendo uma dose de risco alta o suficiente para inibir as pessoas de se manifestarem contrariamente ao poder que está aí, né? As figuras que hoje ocupam o poder. Então, é importante que as manifestações aconteçam, porque com isso você tem um funcionamento equilibrado da democracia brasileira, algo que definitivamente parou de funcionar da forma adequada até em razão do que aconteceu ali como consequência do 8 de janeiro, como outros eventos isolados, aonde, sobretudo, os membros do Poder Judiciário exerceram o seu poder de uma forma muito truculenta contra pessoas em algumas situações, e isso tudo deixa as pessoas acuadas. Então, a minha avaliação é justamente essa. Acho que o grande elemento dessas manifestações de ontem foi esse. É você ver que dá para voltar às ruas, dá para se manifestar e que as ruas não pertencem a esses loucos ensandecidos que saem à rua para, sob a vista grossa e muitas vezes o apoio de quem está no governo hoje, defender Hamas. Então, as ruas não pertencem a esses verdadeiros meliantes. As ruas pertencem ao povo brasileiro que querem defender as suas ideias, querem se manifestar em relação ao que acontece no Brasil. E isso, sim, é saudável para a democracia. Quero também pedir a análise do Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, esse grupo mais conservador nos costumes, que defende pautas mais liberais, ele se notabilizou na administração passada justamente por ir às ruas, ou em datas festivas, ou então para reivindicar a pauta A, B ou C. Dá para considerar que trata-se de um retorno às ruas desse grupo? E agora, é possível identificar? Existe um líder ou não? Daniel, acho que assim, essa manifestação importante, pontual. Eu acho que ainda é cedo para dizer que as pessoas estão voltando às ruas, as pessoas estão muito acuadas, ou desinteressadas, ou esgotadas, saturadas. Manifestações nós vimos de 2014 para cá, né? Nos anos seguintes. Mas eu acho importante, eu acho que as pessoas precisam perder o medo de se manifestar, efetivamente, porque a sociedade calada, né? Calada, ela quer o quê? Não quer nada, né? O que a pessoa que não diz o que quer, ela vai conseguir? Nada, absolutamente nada. E se ela não está se sentindo representada pelos seus parlamentares, pelo seu presidente, ela precisa se manifestar de alguma maneira. Vir à rua, vir às ruas, ir nas redes sociais, mandar um e-mail para o gabinete, telefonar. Isso sendo feito de forma republicana, de forma civilizada, não há o que dizer e não haverá nenhuma justificativa de truculência de autoridades, sejam elas quem forem. Infelizmente, nós
a nossa sociedade ainda está traumatizada por todo o processo desenvolvido nos últimos anos, com culpas que podem ser distribuídas aqui a diversos agentes públicos. A sociedade precisa entender que ela é a patroa, o cidadão é o patrão, né? O político, ele é o empregado. A gente tem que abandonar a idolatria política. Uma sociedade que idolatra o seu político é uma sociedade fadada a ser manipulada. Tem um amigo que diz que a pecuária mais lucrativa é a humana, porque justamente é o cidadão que, em vez de ele exercer o seu direito e cobrar do agente público que cumpra as promessas de campanha, né, que consiga... Veja, é importante que as pessoas entendam o seguinte, o Brasil, ele vive, a nossa sociedade, ela vive imersa numa situação que ela talvez não, ela é a pior no planeta. Nós somos a sociedade que mais paga impostos e que menos tem o retorno desses impostos. Existe um índice que mede isso, compara a carga tributária com o IDH. Nós estamos atrás da Argentina. Vocês que são, né, vão lá visitar a Argentina, vão fazer turismo na Argentina, vocês percebem que a Argentina, embora esteja vivendo a crise econômica que ela está vivendo, ela tem um legado histórico de infraestrutura urbana, rodovias, ferrovias, tem a presença estatal ali de equipamentos sociais muito maior do que o Brasil. Então nós não temos nada, nós só pagamos. Por isso que eu digo que nós não somos contribuintes, nós somos pagadores de impostos. Isso acontece por quê? Justamente pela profunda ignorância na qual vivemos imersos, todos. Desconhecemos o processo político, entregamos para o político, votamos e viramos para as costas e deixamos o político tocar a vida dele, o mandato dele da forma que ele achar que deve. Nós não exercemos a cidadania, nós somos dormentes, é um país deitado realmente em berço esplêndido. Porque no dia que as pessoas se derem conta de que elas são agentes políticos, mesmo aquelas que não querem ser, elas são agentes políticos, porque elas são cidadãos ativos, aí a coisa vai começar a ter alguma esperança de modificar, de mudar. Percebam, nós somos o país com a maior desigualdade, nós somos top ranking de pagador de imposto, de maior carga tributária sem ter retorno nenhum disso. Você tem países desenvolvidos em que você paga altas taxas, Dinamarca, Reino Unido, você paga imposto pra caramba, mas você tem uma infra maravilhosa, você tem acesso, você tem transporte público, você tem tudo. Aqui na capital da República a gente não tem um metrô decente. Não tem um metrô decente na capital da República. Temos grilagem a 20 quilômetros daqui, temos terras sendo ainda griladas. Temos comércio ilegal de terras. É um faroeste o negócio. Então, assim, realmente, a gente precisa ainda entender muito da realidade para poder ir às ruas e se manifestar pelas bandeiras corretas. Zé Maria, o Dantas elencou uma série de problemas que o nosso país ainda tem e enfrenta. Falta para a população exercer mais o seu direito de se manifestar, porque esse é um direito, inclusive, assegurado pela Constituição, né? Ir às ruas, defender aquilo que ela acredita, as pautas que são necessárias para uma vida melhor, sendo, claro, uma manifestação ordeira, sem atrapalhar a vida do próximo, o direito de ir e vir. Isso é importante, cobrar as autoridades, defender aquilo que é importante, aquilo que faz a diferença na vida de um cidadão, não é, Zé Maria? Eu não achei essa manifestação tímida e nem pequena e muito menos esvaziada. Foi uma manifestação forte e nós não estamos disputando a eleição, não temos um impeachment em andamento, não temos nada que pudesse dar uma conotação de disputa eleitoral ou disputa política forte. Então, isso para mim é uma grande demonstração de que o povo não saiu das ruas e que o povo não se calou. Esta é uma realidade e as pessoas têm que reivindicar sempre. Eu vejo de uma maneira muito esquisita quando, por exemplo, não aceitam ou simplesmente não
seguem o Código de Defesa do Consumidor. O mesmo empresário que não segue o Código de Defesa do Consumidor é o mesmo empresário que reclama do Código Penal, ou seja, de assaltos, de violência. A lei deve ser seguida sempre. A Constituição, ela deve reger, mas o povo está acima disso tudo, porque é ele que produz políticos que mudam a Constituição e mudam as leis. Neste caso aí, uma manifestação pacífica, num momento nem meio ainda de governo, ou seja, não há uma disputa política acirrada, o que levaria pessoas às ruas, ou qualquer tipo de protesto, né, assim, político, e uma demonstração clara de apoio a uma ideia e homenagear o Cleriston, né? Esta é a ideia, e a mensagem, para mim, está devidamente passada. Olha, nós estamos aqui, estamos devidamente organizados para qualquer outro tipo de manifestação. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, o povo saiu das ruas ou não saiu das ruas? Zé Maria acha que não, mas muitas pessoas acreditam que sim, sobretudo por conta dos atos do dia 8 de janeiro. As consequências, os desdobramentos podem ter deixado algumas pessoas mais receosas, preocupadas, enfim, sem fulanizar, mas trata-se de um processo de retorno dessas pessoas às manifestações. Eu acho que seguindo as regras e respeitando o próximo, não há por que não se manifestar, né, Beraldo? Não deveria ter, né, Caniato? Mas há claramente um trauma nessas pessoas que, ao defenderem o ex-presidente Bolsonaro, adotaram um tipo de postura que foi combatido pelo atual governo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu nas manifestações, a meu ver, completamente inadequadas, de bloqueio de estradas, as próprias manifestações na frente dos quartéis, onde claramente ali não haveria nenhum tipo de ação por parte das Forças Armadas naquele momento, e isso precisaria ter sido esclarecido para aquelas pessoas que ficaram ali numa ilusão, no sol e na chuva, de que alguma coisa aconteceria e que o novo governo não tomaria posse, ou seja lá o que for. Então as pessoas saíram machucadas dessa experiência. Fora isso, você tem um universo bastante expressivo de pessoas que não simpatizam com o governo, mas que também não são bolsonaristas ou não se identificam naquele papel de ultradireitistas e tal. São pessoas que simplesmente veem que o Brasil tem problemas gravíssimos que não estão sendo enfrentados, que não estão sendo resolvidos. E sem a mobilização dessas pessoas, que foi o que nós vimos lá em 2014, 2015 e 2016, até o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, sem a movimentação dessas pessoas, você nunca terá, de novo, na Avenida Paulista, mais de 1 milhão de pessoas, você não terá manifestações tão amplas por tantas cidades como a gente viu a sociedade fazer naquela época. Então, as pessoas precisam ter o sentido de que não, essa minha manifestação, eu saí de casa, ir para Paulista ou ir para a Avenida Atlântica, seja lá aonde for o ponto de encontro tradicional em cada uma das cidades, as pessoas precisam ver que aquilo terá algum tipo de consequência, que a pressão está funcionando. E hoje, sinceramente, não é uma pressão que vai mudar alguma coisa. Ali você teve discursos para um grupo de pessoas que estão ali muito engajadas e tal, mas que não há instrumentos possíveis para que você pressione algum tipo de mudança de rota. Como eu disse aqui, as manifestações aconteceram ontem, hoje Flávio Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu acho de mais valoroso do que assistimos ontem, apesar de terem sido de manifestações de tamanho reduzido diante daquilo que seria necessário para causar um da sociedade, mas é isso, as pessoas precisam voltar a ter confiança. E a partir do momento em que houver uma bandeira com a qual a ampla
maioria dessas pessoas que não apoiam o atual governo se identifiquem, as pessoas estarão mais dispostas a ir para a rua. Sem dúvida alguma, fica o medo. Tivemos 1.000 pessoas presas por invasão de prédio público no dia 8 de janeiro, quando a gente já viu inúmeras vezes o próprio Congresso Nacional ser depredado por índios e outros manifestantes e nada aconteceu. Então, esses dois tipos de brasileiro que vão sendo estabelecidos pelas instituições brasileiras, isso causa um temor. Espero que esse temor se dissipe, porque sem isso não haverá democracia funcionando no Brasil. Beraldo, o pessoal tem analisado os efeitos especiais da sua transmissão. Tivemos fogos de artifício e agora também alguns joinhas, hein? Depois você explica pra gente como é que faz isso daí.